Foi? Apareceu? Nós estamos aparecendo aí? Ó, caminho. Ele aparece com um delayzinho. Vamos ver se o pessoal chega aí. Daniel Santos, seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem? Opa, o pessoal está começando a chegar, está começando a entrar gente, alegria. Vamos começar uma live. Essa aqui é uma live experimental, tá? Ajeitar aqui a cadeira. Eu acho que tem que fechar mais, ó, gente. Não fechar mais. Então vamos lá, vou fechar aqui. Nós estamos experimentando aqui ainda os serviços. Como é que ficou aí, Tê? Ficou bom? Ah, mas Beleza, deixa eu fechar o aqui. eu acho que a gente tem que. É porque aqui fica bom, mas aqui no Instagram já... Vamos ver aqui, tem que configurar, porque ficou bom. tem que ser modelo. Tá bom aí? Tá. Ah, beleza. É porque tem que ser modelo retrato. Vamos aprender a fazer isso aqui. Mas por enquanto vamos conversar. Então, como é que tá a luminosidade? Tá boa? Beleza. Tá bom, né? O áudio tá bom? O meu também tá bom? Pessoal, obrigado pela visita. Nós vamos iniciar um projeto novo aqui, de uma live às sextas. Vamos ainda definir horário. Hoje é uma conversa experimental, né? Aqui com o Ted Anderson. Vamos estar sempre nós dois aqui conversando. Ted Anderson, a gente vai olhar para aquela câmera ali. Nós não estamos usando aqui essa computador. Eu da televisão. Nós vamos olhar para aquela luzinha azul ali. É isso aí. Quero ver aí de vocês o like aí, se estiver legal, se estiver ruim, quero ver as críticas, se estão ouvindo bem, se não estão. Tá? Vamos criticar e vamos ajudar a melhorar aqui esse bate-papo. A gente vai procurar fazer essa conversa aqui toda sexta-feira, no final de tarde, quando a gente começar já a entrar no final de semana, né? E dar uma relaxada e discutir temas amenos, conversar mais livremente, sem a restrição do diretor, você tem que falar isso, o editor, você tem que falar aquilo. Aqui a gente vai falar o que a gente quer. E quem quiser vir para cá também pode vir. Nós estamos aqui no escritório, improvisado. Depois a gente vai ver áudio. Vai ter áudio, essa coisa toda, vamos melhorar. Mas eu acho que, para começar, eu acho que a gente está... Uma página própria, agora é só o canal, a gente está fazendo teste. Estamos testando e até ouvir de vocês aí a opinião. É um sistema novo. A gente veja só, o Instagram, ele foi feito, aliás, esse sistema de live, ele foi feito para fazer a partir do celular, né? E a gente está aqui fazendo a partir do computador. É tudo novo para a gente. Está todo mundo aprendendo aqui. Vai estar simultâneo no Instagram, depois se der tudo certo no Instagram e no YouTube, né? A gente faz tudo simultâneo. Isso. E aqui como é que está aqui a imagem aqui acho que teria que fechar um pouco mais, né? Com licença, só um minuto. Tem que virar um pouco mais aqui. Vamos ver aqui. Virar um pouco mais, né? Para melhorar. Melhorou? Piorou? Como é que ficou? Tá o delay, né? Então, tem um delayzinho. Vamos ver ali Como é que está o enquadramento aí? Agora desenquadrou um pouco. Ela mexe muito. Vamos tentar assim, né? Vamos tentar assim. Ted. Vamos lá. E aí? Dialogar sobre... Vamos ver aqui. Vamos lá. A gente tem que partir do seguinte pressuposto. Essa é uma live de teste, essa experiência nova. A gente já tinha esse projeto. Estamos iniciando agora fazendo os testes para que tudo fique bonitinho, de uma forma mais profissional. Será mais profissional do que hoje. Mas assim, a gente quis começar essa conversa, fazer esse teste na data de hoje, porque domingo temos eleições, né? Então assim, ainda há alguns pontos que seria interessante que a gente pudesse levantar, porque importa ainda no que vai acontecer no processo eleitoral. Ou seja, assim, se a gente fosse fazer essa live de teste na semana que vem, já teríamos que discutir outras coisas. Mas na
verdade, Ted, isso aqui é mais um bate-papo aberto, Bate-papo, né? pois é. Não tem essa rigidez. Mas tem muita coisa Não tem pra um gente compromisso, discutir ainda. não tem um compromisso da pauta, o povo que está vendo a gente aí. E a galera pode sugerir também, né? O As pessoal pautas vem pra ver a gente. gente porque é amigo da gente, gosta de Exato. conversar, né? Gosta de ver a gente, agradecer Exato. as pessoas que estão aí nos observando. Está meio longe aqui, a gente não consegue ver direito. Eu consigo compartilhar no meu Instagram. Israel Rocha aparecendo aí, Ana Guimarães, Emanuel, Carlos Lula, Wilson Oliveira, Joel Pereira, Rui Oliveira, Rui Andrade, Hamilton, Daniel, Ted Anderson. Quem está testando aqui? Está testando, né? E Ítalo. Por enquanto são as pessoas que estão aqui com a gente nessa live. As pessoas Ted, podem deixa sugerir. eu te perguntar uma coisa aqui. Vamos lá. Vamos conversar aqui, perguntar uma coisa aqui. Estão falando aí desse negócio de falta de inserções Perfeito. de propaganda eleitoral do candidato Bolsonaro. Aí você assiste na Globo, assiste na CNN, Na Jovem Pan. você assiste uma coisa. Você vai para a Jovem Pan, você assiste outra. E aí está uma confusão. Tem pessoas que estão dizendo que isso é a preparação do choro por causa de perder a eleição. Outros estão dizendo que efetivamente aconteceu. Eu particularmente, tive a oportunidade de assistir uma entrevista do Van Garten, né? Van Garten é o nome dele? Lá no Pânico, eu acho, que ele mostrando lá as documentações, como é que funciona. Você tem experiência com esse negócio? Tem experiência aí. Aqui nas eleições aqui do Maranhão, como é que isso se procede? Vamos lá. Essa é uma matéria, uma parte, Chaves, que é muito específica não só do direito eleitoral, mas do direito eleitoral de televisão. Deixa eu interromper um minutinho aqui. Eu sei bem de uma coisa, só para botar um pouco de sal nessa salada, que as empresas, por exemplo, quando elas contratam um plano de mídia para divulgar um carro, a Ford... Fora do direito eleitoral. Estou falando de outra coisa. A Ford, ela vai divulgar lá aliás, eu não sei quais são os carros da Ford. A Toyota, ela vai divulgar a Hilux. Né? Ela vai divulgar a Hilux. E aí ela bota lá os filmes da Hilux, esse negócio. Não, vamos uma coisa mais simples. A Coca-Cola, ela vai divulgar a Coca-Cola. Mas a Coca-Cola tem vários refrigerantes. Né? E aí o camarada um dia não bota o filme da Coca, aquele queria que botasse o filme da Coca-Cola, por exemplo, Coca-Cola zero, especificamente. Aí ele bota a foto da Fanta Uva. E eu sei que as empresas controlam essa divulgação, né? Existem empresas especializadas em fazer esse controle. Para dizer se os filmes efetivamente foram, se não foram. Os filmes que foram. Nós estamos falando do mercado bilionário, né? Que gira muito dinheiro, que tem a ver com esse movimento econômico. E esse mesmo mercado econômico, ele é transposto para o direito eleitoral. Mas trabalha em favor das eleições. Isso aí. Aí o camarada contrata para fazer chama plano de mídia, Plano de mídia. Plano de mídia. Ele quer divulgar a Coca-Cola zero. Perfeito. Ele quer divulgar a Coca-Cola zero. E aí a empresa começa a passar as televisões. E aí eles têm empresas que especializadas nessa checagem do plano de mídia. E se a empresa não publicou o vídeo da Coca-Cola zero, mas publicou o vídeo da Fanta Uva, vale? Pois é, aí tem que ver o que tinha nos contratos, mas eles não detectam, porque eles detectam, é tudo computadorizado, nos primeiros 3 segundos eles detectam já qual é o teor daquela imagem, daquela informação. Então, se não foi a Coca-Cola zero, ele vai saber que foi Fanta Uva. Já, ele sabe, detecta quando passou e quando não passou. E aí fura o plano de mídia do... Exatamente. Essa situação, ela se transfere para o direito eleitoral. Ela de se que forma? transfere para o direito eleitoral. Agora vamos lá. A gente precisa derrubar alguns mitos. Que é isso que tu assiste, por um lado, a TV que é mais tendenciosa a um candidato e a TV que é mais tendenciosa a outro candidato. As duas ficam criando situações que não existem. Isso é uma guerra de narrativa. A gente tem que saber que eleição... Aliás, gente, vamos ver. Eleição não é só aqui no Brasil, não. Até no Politburo russo, tem essa guerra de narrativas. Cada um vai contar a sua história. Cada um vai contar a sua história. Vocês querem ver como é que funciona? Leia aquele livrinho do George Orwell, né? A Guerra dos Bichos, que lá você vê... A Revolução dos Bichos. Lá você vê a questão das narrativas. Eleição é emoção. Quem emocionar mais, tem mais voto. E aí você tem as narrativas. A gente não pode também achar que todo mundo vai ser santinho, que negócio todo. Esse excesso de cuidado de fake news, porque eleição no mundo inteiro tem isso.
Mas aí voltando aqui à questão das narrativas. Se você assiste as televisões contra, você tem uma narrativa. Você assiste as televisões a favor, você tem uma outra narrativa. E como é que isso funciona para a gente entender essa discussão? Como é que funcionou aqui no Maranhão, como é que funcionava aqui no Maranhão as eleições? Vamos tratar do Maranhão que já passou, para a gente compreender, através do passado que a gente compreende o futuro, né? Claro. Então, como é que funcionou isso aqui no Maranhão? Vamos lá. Vamos lembrar que sempre antes do processo, antes de começar a propaganda eleitoral, efetivamente, aquele tempo de 45 dias que é permitido fazer a propaganda eleitoral assim, mais extensiva, na rádio, na televisão, em especial, a gente tem uma reunião que acontece normalmente na Justiça Eleitoral, aí vai depender, vamos falar agora do que aconteceu nas últimas eleições. Então, quem fez essa gestão aqui foi o TSE lá em Brasília, para a eleição presidencial, e todos os TRS fizeram isso com relação às eleições que tem essa seara, essa competência mais estadual. E lá se determina, a partir do cálculo da proporcionalidade, da representatividade dos deputados federais, que são o tempo de televisão que cada partido terá. Televisão e rádio. Mas sem muito tecnicismo. Vamos Aqui é um bate-papo. Mas... Larga esse negócio de tecnicismo, que o pessoal aqui não tem saco para ficar ouvindo tecnicismo. Então, esquece essa coisa de ter que ser. Eu quero saber o seguinte: como é que funcionou aqui a eleição? Na prática se escolhe uma rede de televisão. Só para saber, o pessoal que está aí ouvindo, o som está chegando legal, só dá um ok para saber se o som está chegando legal, se estão ouvindo e tal. Mas continuando aqui. Vamos lá. Na prática se escolhe, às vezes por sorteio, às vezes por indicação, qual seria a emissora de televisão que vai gerar o programa. E aí, para a geração do programa eleitoral, e qual seria a emissora de rádio. Escolhidas elas, então o que acontece? Ela é que vai fazer esse controle inicial, de produzir o material, enviam para ela e ela que faz esse fechamento do material. A partir daí, todas as outras redes de televisão vão colher o sinal desta, e todas as emissoras de rádio colherão o sinal desta de rádio. E aí divulgarão. Foi assim que aconteceu aqui? Assim acontece em todas as eleições. Aqui no Maranhão. O que aconteceu aqui? Assim acontece no Brasil inteiro. Okay. Esse é o padrão. Perfeito. É assim que deve acontecer. Sim. E aí, escolhido, o que acontece é o seguinte. Normalmente, existem empresas, aqui no Maranhão existe, já tradicionalmente em todo o Brasil, empresas que fazem esse controle da mídia. Esse controle da mídia aqui no Maranhão foi feito pelo TRE ou foi feito pelo A responsabilidade, que fique claro, não é da Justiça Eleitoral. Não é da Justiça Eleitoral. A responsabilidade é dos partidos políticos e candidatos. Que tem que fiscalizar se ele é que tem que fiscalizar se está ou não sendo passado. Agora, claro, existe uma obrigação legal para que as emissoras de rádio e televisão passem. Sim. Tem uma obrigação legal. Esse controle, então, ele é feito por essas empresas que o partido pode contratar? Pode contratar empresas, ou ele mesmo pode alguém, pode botar. Antigamente, quando não tinha empresa, o cara ficava na frente da televisão, esperava o horário eleitoral e dizia, epa, não passou. Mas aí como é que ele vai saber, por exemplo, que não passou lá no Apicuaçu, na TV do Apicuaçu? Mas tem, ou na rádio comunitária ligada. Tem história. Por isso é que tem essas empresas. Hoje em dia está muito mais profissional, as empresas detectam tudo, então elas fazem todo esse controle do plano de mídia. Sim. Eu vou te dar um exemplo. Nessas eleições aconteceram alguns furos, principalmente rádio, Sim. no interior, porque tu tem... Que é o que está acontecendo essa discussão. Aconteceu aqui no Maranhão, porque existe um pool, por exemplo, de rádio, por exemplo, uma determinada rádio, que tem várias outras que retransmitem um sinal, efetivamente aquela maior é responsável. Mas muitas outras estão fazendo essa retransmissão, que é um pool de rede de televisão. Estamos dizendo aqui que o som está chegando legal. Ótimo. Então o que acontece, Charles? Acontece é que esse controle deve ser feito pelas empresas. E aqui, por exemplo, se detectou problemas nas rádios, no interior, isso eu estou falando do primeiro turno. Em vários candidatos a governo, por exemplo. Em vários candidatos a governo tem esse problema. E o que aconteceu? Quando acontecia, eu sou advogado de televisão e de rádio, quando acontecia naquela televisão na qual eu presto serviço, o rádio, qual eu presto serviço, quando acontecia, aconteceu os furos. Aconteceu, efetivamente. Aconteceu. Isso é normal que aconteça em todas as eleições. Aconteceu com quem? Não, já passou. Não, acontece em todas as eleições. Tá, aconteceu nesse caso, o que a gente detectou lá, aconteceu com 2 candidatos a governo. Quais foram? 2 candidatos. Foi o Laércio Bonfim. Sim. E o Simplício Araújo, salvo engano. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta aqui, uma sacanagem aqui. Por que justo com o Laércio e com o Simplício? Peraí, por que justo com o Laércio e com o Simplício, que teoricamente eram os caras que estavam lá no rabo da fila? Por que não aconteceu, por exemplo, com o Brandão
E como Pode ter acontecido. Eu não recebi essa denúncia lá na gestão que eu estava fazendo. Isso pode ter acontecido. É comum que aconteça. Isso com aquele pessoal que está no rabo da fila. Não. É comum que aconteça com todo mundo. Isso é comum. É comum que aconteça. Acontece todas as eleições. Dá um furo, às vezes o cara não vota errado, às vezes o cara que está na rádio dormiu e não apertou o botão direito, porque é uma coisa muito automática, muito no momento. Então, isso pode acontecer. Mas nós estamos falando de uma inserção, 2 inserções, 10 inserções. Nesse caso, nessas eleições, nós tivemos mais de 200 inserções, que é um número pequeno, se for levar em consideração. Aqui em Maranhão. Mas 200 inserções não são 200 dias, né? 200, não, são fatos. 200 inserções. Problemas de 200 inserções. Em rádios diferentes. Em rádios diferentes. Por exemplo, na mesma rádio, só que no pool. Tipo assim, em municípios diferentes. Sim, aconteceu em Viana, não aconteceu em Marinha, aconteceu em Pinheiro, mas não aconteceu... É exatamente isso. Tá. 200 inserções. Então, assim, cada lugar é uma inserção. Então, assim, vamos levar em consideração que são no Maranhão tem 227, 217 municípios. Eventualmente, em um município, uma inserção não foi feita. Acontece muito. Isso é muito comum acontecer. Quer dizer, não foram 200 inserções numa localidade só. Não. Foi no Maranhão inteiro. E nós estamos falando da rádio. Então não dá para sentir falta, né? Às vezes, mas o que, é que a gente faz? A gente que trabalha na televisão, por exemplo, quando aconteceu na gestão que nós estávamos juridicamente, e aí eles solicitavam, e agora o que, é que a gente faz? O pessoal queria fazer todo um procedimento. Não, vamos fazer uma nota, vamos levar para o terreno, não sei o que, nada disso. A gente comunica, detectaram o erro está correto, o pessoal da rádio viu que realmente não passou as inserções, o que se faz? Manda passar logo no dia seguinte. Como é que passa? Não, depois do horário eleitoral reservado, no momento privado da televisão, a custo da televisão, entra na programação normal. Entra na programação. O camarada tem esse horário aqui para passar, não passou. Imediatamente após a programação normal, passa. Um detalhe que me ocorreu aqui. O partido ou a coligação não mandou a programação. O que o cara faz? Vamos lá. Se já há uma programação anterior, já há uma inserção anterior a entrar, repete-se a anterior. Entendi. Repete-se a anterior. Ou seja, se não há uma anterior, ou o partido diz não quero que repita a anterior, aí vai à tarde. Horário reservado. Ou então vai falando, ou então no caso da rádio fala-se. Horário reservado, é do meu jeito. Entendi. Fala-se no caso da rádio. Então, o que não pode é deixar de passar. Quer dizer, se a rádio não cumpriu, ela vai ter que passar dentro do horário dela. Se for por erro da rádio. Imaginemos se a pessoa não manda. Ou diz, não passa anterior não. E não mandou o novo, vai aparecer o horário. Sim, mas aí ela tem que deixar o horário. O horário é reservado. Recheado de rádio onde ninguém... O horário é reservado. Então aquela frase que a pessoa falando, horário reservado, ao partido tal, a coligação tal. Agora, me chamou a atenção aqui uma situação, agora já trazendo a questão do Maranhão. Então, aqui, rapidinho, a gente derruba 2 mitos. O primeiro, dizer que o TSE é responsável pela fiscalização. Não é. Era esse o ponto que eu queria chegar. Não é. Trazendo o caso do Maranhão, que de fato aconteceu, eu pergunto, é possível, é algo fantasioso, é preparação de choro, ou é possível, aqui sem discutir, viés político, até porque tu tens um e eu tenho outro. Eu não tenho nenhum, eu sou advogado. Eu sou advogado eleitoral, a pergunta é possível que essa história de que as inserções da campanha do Bolsonaro não tenham ido ao ar? É possível. Aconteceu aqui. É factível, é viável? Claro. De qualquer um dos dois. É possível que qualquer um dos dois tenham inserções que não tenham ido ao ar. E aí, você disse agora há pouco que não é obrigação da Justiça Eleitoral fiscalizar. Se bem que na nota emitida pelo TSE, eles dizem que fiscalizam. Mas se disserem que foram infelizes, eu não li a nota, não posso dizer. Eu não li a nota, mas essa não é a competência da Justiça Eleitoral. Mas na nota eles dizem que fiscalizam. A gente que trabalha com televisão, sabe que não é. Vamos esquecer a nota. Ali não determina. Não determina. Então a responsabilidade de fiscalização é do partido político ou dos candidatos que se sentiram ofendidos. Tá. E aí eu te pergunto, a justiça eleitoral não fiscaliza. Não fiscaliza. É competência da campanha de cada candidato. Da campanha de cada candidato. E existem empresas especializadas que fazem isso. Sim, que faz pelo meio que quiser. Ou bota o nome de cada cidade olhando, ou contrata uma empresa, enfim, faz o que quiser. Mas aí a pergunta é, e quando a campanha chega para a Justiça Eleitoral e diz, as minhas inserções não foram feitas? Certo.
Se a Justiça Eleitoral não fiscaliza, se não é competência dela fiscalizar, a campanha está dizendo que não foi feita, e a Justiça Eleitoral diz simplesmente, não, isso não aconteceu, arquive-se o processo. O que está acontecendo aí? Como é que isso funciona? O que se espera, né? Vamos lá, o que se espera ali? Para que